Depois de identificar todas as forças que estão agindo sobre o objeto, a gente passa, então, a fazer realmente o diagrama de corpo livre. Tá? Vamos lembrar, como exemplo, a gente tinha tomado, né, um salto de bungee jump e a gente estava querendo analisar o movimento logo que o saltador volta a subir. Então, a gente primeiro, vamos lembrar rapidamente, né? A gente identifica quem é o corpo que a gente vai estar cujo movimento a gente vai estar estudando. Depois, a gente identifica quem são as forças que estão agindo sobre esse corpo e dá nome para elas. Uma vez que a gente deu o nome, a gente desenha as forças atuando nos pontos adequados do corpo, né? E a gente desenha, se a gente conseguir intuir direito, né, a aceleração resultante. Tá? Nunca colocar, de novo, nunca colocar a força resultante, mas sim a aceleração resultante, para a gente não cair na tentação de somar a força resultante a todas as outras. Feito isso, a gente desenha um sistema de coordenadas, tá? E coloca essas forças na origem do nosso sistema de coordenadas. Então, entra aqui a força que a corda exerce sobre o saltador e a força gravitacional, que é m vetor g. E a gente coloca também a nossa aceleração aqui no nosso diagrama no nosso sistema de coordenadas. Tá? É sempre bom a gente passar para o sistema de coordenadas depois. Por quê? Porque olhando para essas forças, a gente até já tem uma intuição, olhando para a representação pictórica, que é essa daqui, né? A gente já tem uma ideia razoável de como é que a gente vai orientar os nossos eixos ordenados. A gente sempre vai orientar os nossos eixos ordenados de modo que a aceleração seja paralela a um deles. Tá? Isso aí é o resultado, é a maneira mais simples da gente tratar. Lembra que sistema de coordenadas a gente pode orientar do jeito que a gente quiser no espaço. Então, basta a gente orientar o nosso sistema de coordenadas de modo que a aceleração, ou pelo menos as componentes da aceleração, né, fiquem paralelas a um dos eixos, por exemplo. Ou então a gente coloca o nosso sistema de coordenadas de modo que a gente tenha que decompor as forças o mínimo necessário. E agora, desenhado o sistema de coordenada, a gente escreve a força resultante nas componentes ao longo desses eixos que a gente definiu. Tá? Então, estão aqui meu sistema, meu diagrama de forças. Né? Esse aqui é o famoso diagrama de forças. E o que é a força resultante? É a soma de todas as forças agindo sobre o corpo. Tá? Nesse caso, a gente vai somar vetorialmente força que a corda exerce sobre o saltador e a força gravitacional. A força que a corda exerce sobre o saltador aponta ao longo do eixo y, na direção positiva do eixo y, e eu posso escrever essa força como componente escalar vezes o vetor unitário j. A força gravitacional é m vezes vetor aceleração da gravidade. Só que, lembra, o vetor aceleração da gravidade a gente escreve como g, módulo de g, né, um número positivo, apontando na direção menos j, e esse menos, né, é o que vai fazer com que o vetor força gravitacional aponte para baixo, aqui no meu sistema de coordenadas. Finalmente, isso aqui é igual a menos mg vetor unitário j. Feito isso, né, agora, o que é a força resultante? A minha força resultante vai estar, então, como não tem componente x, apontando ao longo do vetor unitário j. Nota que eu estou colocando aqui a força resultante, né, sem sinal. Por quê? Porque o sinal que aparecer aqui vai depender dos números que forem colocados aqui no lugar de Fc e m vezes g. Mas componente escalar de força resultante vezes o vetor j unitário é igual à soma das outras forças, que é Fc na direção do vetor unitário j, menos mg também na direção do vetor unitário j. Como está todo mundo,
né, sendo multiplicado por vetor unitário j, quer dizer que esse cara daqui é a soma desse mais esse cara aqui. Tá? E aí eu posso escrever, então, agora em termos de componentes escalares. Ok? Força resultante é força que a corda exerce sobre o saltador menos a força gravitacional. Para achar a aceleração, lembro da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração resultante do corpo. E aí eu resolvo para encontrar a aceleração aqui. Divido todo mundo por m dos dois lados da equação e obtenho a aceleração do corpo se eu souber a massa do corpo e a força que a corda exerce. Se a gente quisesse o caso em que o saltador está em equilíbrio, né, e aí a gente vai ter que lembrar lá da primeira lei de Newton. Né? Um corpo em equilíbrio é aquele corpo cuja força resultante agindo sobre ele é zero, ou seja, a aceleração dele é zero, velocidade constante. Se a gente quiser então saber quanto que vale, por exemplo, a força na corda para a situação de equilíbrio, basta a gente igualar na equação que a gente tinha antes, aceleração igual a zero, portanto, essa soma aqui é igual a zero. Isola Fc e a gente encontra que a força que a corda exerce, componente escalar, é positiva. Nota que m é positivo, g é positivo, portanto esse número aqui todo é positivo. Tá? Então já sai o sinal correto da componente escalar da força, na direção que a gente quiser, desde que a gente leve os sinais direitinho na hora de escrever aqui. Tá? Vamos fazer agora, então, um problema em duas dimensões. Vamos esboçar a resolução de um problema em duas dimensões. Ok? Vamos dizer que eu tivesse duas forças, F1 e F2, tá? Agindo sobre um corpo. Eu já fiz a identificação pictórica, já desenhei ali em torno do corpo, já identifiquei as duas forças e elas estão agindo desse modo aqui sobre o meu corpo. Tá? O que eu vou fazer para calcular a força resultante? De novo, vou somar todas as forças agindo sobre o meu objeto, que no caso são F1 mais F2. Agora, a força resultante eu posso escrever como a componente vetorial ao longo de x mais a componente vetorial ao longo de y da força resultante. Por outro lado, eu posso também escrever F1 e F2, que elas têm componentes ao longo dos eixos cartesianos, né? Mais ou menos da mesma forma. A força resultante, então, vai ser F1x mais F1y mais F2x mais F2y. Agora, o que eu faço? Eu reordeno os termos. Eu vou agrupar todo mundo que está ao longo de x e todo mundo que está ao longo de y. Tá? Quando eu faço isso, simplesmente eu tenho que a força resultante é F1x mais F2x, ou seja, agrupei as componentes ao longo de x, as componentes vetoriais, mais a soma das componentes vetoriais de cada uma das forças ao longo do eixo y. Ora, esse cara daqui é quem? É a componente x da força resultante. E o outro termo é a componente y da força resultante. Portanto, eu posso escrever agora que a componente x da força resultante, ainda vetorial, é F1x mais F2x, e a componente y da força resultante é F1y mais F2y. Tá? Agora eu vou ter que decompor o meu vetor nas componentes ao longo dos eixos. Os meus vetores F1 e F2, né? Eles vão ter que ser decompostos ao longo dos eixos. Essas são as componentes ao longo de x e de y de F1. E decomponho F2 ao longo de x e de y também.
ou eu conheço já essas componentes aqui da força de antemão, ou então eu sei pelo menos o ângulo que ela faz com algum dos eixos ordenados, ou x ou y, tá? E decomponho com senos e cossenos. Para encontrar a componente da força resultante, faço a soma das componentes ao longo do eixo x, né? F1x está aqui, F2x está aqui, a soma dos dois é uma força resultante apontando para cá, a componente x da força resultante. Portanto, meu corpo vai ter uma aceleração diferente de zero, nesse caso, ao longo de x. Se a gente olhar aqui as componentes ao longo de y, a gente vê meio no olhômetro, né? No caso aqui, meio no olhômetro, que a soma dessas duas componentes é igual a zero. Portanto, a aceleração em y é igual a zero. A gente tem aqui, então, um caso em que o corpo tem movimento ao longo da direção x, mas está em equilíbrio ao longo da direção y. Tá? Qual que é o próximo passo? Fazer um pouco como a gente fez antes. Pega agora cada uma dessas componentes aqui, né, e escreve m vezes a na direção x é igual a componente a soma das componentes das forças individuais. Massa vezes aceleração, que no caso aqui é zero, né, é a soma das componentes ao longo de y das forças individualmente e encontra a aceleração ao longo de x. Tá? E a gente pode também, por exemplo, encontrar qual a relação entre F1x e F2x. Uma tem que ser igual a menos a outra. Tá? Sobre diagrama de forças, essencialmente é isso. Tá? No próximo vídeo, a gente passa para a terceira lei de Newton.